Poderia comentar sobre as maiores polêmicas em Davos, pois a semana foi tão intensa em notícias no Brasil, na Europa também, ou na mídia mundial, né? A Europa, que foi Davos, está encerrando, agora estou gravando na sexta-feira, 23 de janeiro, e tem vários highlights dessa reunião deste ano, que parece que foi até recorde de presença de líderes, de CEOs, etc. Mas algumas coisas chamaram atenção. Primeiro, claro que a presença do Donald Trump, assim, acabou absorvendo toda a energia da reunião e a atenção, tudo voltado para o Trump e a crise sobre a Groenlândia. Já vou falar sobre ela até porque tem uma pergunta sobre isso. Mas eu destacaria dois discursos importantes que quem não assistiu eu recomendo que assista. O primeiro, que foi até ele que foi no primeiro dia, se eu não estou enganado, que logo viralizou, que foi o discurso do premier do Canadá, o Mark Carney. Ele que, inclusive, foi presidente do Banco Central do Canadá. E ele, diria de forma muito lúcida, ele é um oponente ao Trump. Até o Trump acabou de desconvidar ele a participar do Board of Peace, o Conselho da Paz. Enfim, coisas de Trump. Mas foi um discurso muito lúcido e transparente e reconhecendo como essa ordem global que vigorou nos últimos 25 ou 30 anos, o que eles gostam de chamar de Rules-Based International Order, ou a ordem internacional baseada em regras e no direito internacional, que era uma espécie de ficção e que todos os países aderiam, ou os principais países do Ocidente, da OTAN, os aliados, aderiam a essa ficção e seguiam sustentando essa mentirinha de que o mundo funciona com base no direito internacional e no mundo baseado em regras, e que na verdade os eventos recentes eles revelaram que o mundo nunca funcionou assim. Talvez esses últimos 25, 30 anos foram a grande exceção, porque o mundo funciona à base da força, das guerras, da violência e ganha quem é a potência hegemônica ou as potências, ou como dizem, é o Great Power Politics, é a política das grandes potências. E é o que estamos vendo exatamente agora, só que isso sempre esteve aí latente. Mas talvez por conta de menos conflitos e um período um pouco mais amigável e de relações até comerciais mais aprofundadas, junto com Europa e Rússia, especialmente no campo energético, fez parecer que o mundo sim poderia funcionar apenas com base nas regras e nesse direito internacional, e que na prática é essa grande ficção, e que ele reconhecer isso, o Mark Carney, sendo que ele é também um representante dessa chamada agenda globalista, isso para mim é um divisor de águas e acho excelente. Isso não significa que ele vai se tornar um aliado de Trump, etc., mas é uma evidência de como essa ordem mundial desses últimos 30 anos, isso caiu por terra, não existe mais. Estamos no novo momento da história, talvez retornando ao que sempre foi a história. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas é a realidade. E os países precisam se dar conta, as nações precisam se dar conta que essa é a realidade para decisões geopolíticas, para decisões de alianças estratégicas, de acordos e tudo mais. É assim, infelizmente, que o mundo funciona e é assim que as nações lidam entre si. Sempre foi assim e não será diferente. O outro discurso muito importante, que também é um divisor de águas, foi o do Merz, que é o premier da Alemanha, porque da mesma forma ele reconheceu duas coisas. Primeiro, sobre o próprio bloco europeu, como este mercado único, ou mercado integrado da União Europeia, que deveria gerar mais riqueza e mais comércio e mais até empreendedorismo, mais livre mercado. No final das contas, o que gerou foi um emaranhado burocrático de over-regulation, de muita regulação. Então, ele reconhecer isso nesse palco é fantástico e quem sabe a União Europeia possa mudar o seu rumo, porque eu sempre critiquei isso aqui da União Europeia, que ela nasceu como sendo uma forma de integrar vários países do continente para comercializarem mais, para reduzirem barreiras, para reduzir fricção de pessoas, de movimentação de pessoas, de capital, de mercadorias e tudo mais. Mas na prática, acabou se criando um grande bloco protecionista e intrabloco com muita regulação. É assim, é uma bizarrice, tanto é que
Teve uma matéria recente do Financial Times, até destaquei, sobre o problema da regulação excessiva na Europa. Vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo. A Europa virando chacota, por exemplo, uma das regulações que eles exigiram é que as tampas de garrafas de plástico precisam estar conectadas, então quando abre a garrafa, a tampa fica presa na garrafa e a tampa não cai. Isso virou uma chacota, é motivo de piada. Em vez de fomentar inovação e realmente permitir livre comércio e reduzir a burocracia, a União Europeia, todo o aparato burocrático europeu, fez exatamente o oposto. E o Friedrich Merz, ele criticou exatamente isso. E que é preciso mudar, então, para mim foi também um divisor de águas e mostra como Davos esse ano está sendo um choque de realidade e pelo menos essas lideranças agora reconhecendo que esse receituário está fracassando. Então, essas pessoas que defenderam essas agendas nos últimos anos, Mark Carney, Friedrich Merz, antes a Angela Merkel, e várias outras lideranças e pessoas influentes que participavam do Fórum de Davos, eles agora estarem reconhecendo que esse receituário deu errado, isso é muito importante, precisa ser destacado, e por isso que eu menciono o discurso do Merz. Além disso, ele também falou sobre o seu próprio país, a Alemanha, como está estrangulando a competitividade, não apenas por conta das regulações europeias, mas por questões internas da Alemanha. Uma coisa que ele não falou, ou mais en passant, ele deveria ter focado, mas ele já reconheceu isso noutra declaração recente, como a transição energética alemã, o chamado Energiewende, destruiu a competitividade da Alemanha, minando a indústria alemã, que vem perdendo espaço mundo afora, porque o custo de eletricidade está nas alturas. E no campo geopolítico, colocou o país de joelhos, dependente da Rússia. Então, maior impotência que essa, assim, é surreal. Então, eu diria que esses discursos foram marcantes para mim e realmente mostra como esse ano Davos está sendo, para mim, o reconhecimento do fracasso do que Davos defendeu nos últimos anos. Tomara que agora eles consigam implementar políticas que a Europa seja grande novamente, especialmente a Europa, mas não apenas a Europa, os Estados Unidos também e a própria aliança da OTAN. Tem muita coisa que precisa ser mudada. Então, Davos esse ano está sendo talvez traumático, um choque de realidade, mas reconhecimentos importantes de grandes lideranças. Além de vários outros discursos que houve também, entrevistas, teve o Elon Musk, o pessoal lá da OpenAI, do Anthropic, o Griffin do Citadel, o Jamie Dimon. Talvez tenha que fazer um grande apanhado das principais falas aí que circularam nas redes sociais depois de Davos, mas eu gostaria de destacar essas duas. O do Trump também é importante, mas como já ouvimos o Trump falar tantas vezes sobre esses assuntos, para mim é menos novidade. Mais novidade mesmo e importante que seja ressaltado são essas duas falas do Mark Carney e do Friedrich Merz. Os globalistas reconhecendo o fracasso do globalismo e a ficção que era a ordem mundial baseada em regras que, de fato, nunca existiu.